Mais um trimestre de resultado, mais um trimestre de forte crescimento, Débora. Eu acho que não tem nenhuma grande dúvida para quem é acionista de Hypera, né? Porque Hypera, ela vem consolidando, vem comprando novas marcas, né? Marcas bem consolidadas no mercado, e a gente vê um crescimento orgânico do sell-out crescendo de uma forma bem relevante. É isso que a gente vai trazer na primeira tela aqui de apresentação da Hypera, tá? Então, vamos pedir para o pessoal colocar aqui os resultados do segundo trimestre, que saíram aí bem recentes. Saiu ali no dia 26 de julho, né? Ou seja, saiu hoje, né? Que foi a apresentação de resultados. Hoje de manhã teve o conference call. E o que eles falaram nesse conference call? Esse crescimento de orgânico de sell-out, um crescimento de 23%, ou seja, 1,1 pontos percentuais acima da média do mercado, ou seja, eles estão crescendo acima do mercado. E por que a gente vê esse gráfico, né, com um azul mais claro, e a gente vê o primeiro trimestre fora desse gráfico, ou seja, o primeiro trimestre de 2020 foi o trimestre que não teve a pandemia, né? Ou seja, o índice pré-pandemia. Quando a gente observa ali o primeiro trimestre de 2021, 11,5% de crescimento orgânico do sell-out, ao mesmo tempo a gente consegue ver uma base de comparação muito maior a partir do segundo trimestre, que no segundo trimestre de 2020 teve uma queda de 1,6%. Ou seja, não só recuperou, né, o primeiro tri, mas como também disparou muito forte, né? Ou seja, disparou o mesmo indicador comparado ali que reportou agora, porque o segundo trimestre do ano passado ficou ali no 0 a 0, né? Ficou com uma queda até de 1,6%, ou seja, a companhia cresceu pelo terceiro trimestre consecutivo acima da média no mercado, que demonstra a resiliência do seu business e claramente a preferência do consumidor pelas grandes marcas que a companhia possui. Né? E quais são as principais marcas, né? Os principais lançamentos, né? Principalmente ao longo do segundo tri? Passando para o próximo slide, a gente vai conhecer, e algumas marcas são bem conhecidas, né, aqui no público do Brasil, inclusive as mais conhecidas aqui como Benegrip, né, que também inovaram ali, trazendo tanto a vitamina C, né, com zinco, Benegrip Immuno Energy, e também outras marcas aqui que fazem parte da Hypera, tá em todo o seu sell-out aqui. O que a gente tem aqui para comentar um pouco mais sobre a aquisição no próximo slide da BioAge? Né? É a marca número 1 de dermocosméticos de alta performance para uso profissional e home care do Brasil. Eles tiveram entrado no mercado de estética, né, com uma plataforma direct to consumer, ou seja, direto para o consumidor, e 55 franqueados, fortalecendo a presença da Hypera Pharma no mercado brasileiro de skincare. O pagamento pela transação foi em cash no fechamento. Né? E também o tipo de aquisição, também fizeram uma aquisição de empresa, ou seja, eles compraram definitivamente a companhia, e isso trouxe aí uma leitura mais agressiva em consolidação de marca. Né? Então a gente vê aqui também outras aquisições da companhia, ela não para por aí, né? Ela também adquiriu mais companhias, como ali aquisições das marcas da Sanofi, né, que é uma marca muito conhecida na parte de consumer health, né, ou seja, na parte de consumidor, e também na parte de atuação de produtos de prescrição. No Brasil corresponde a 67%, no México e na Colômbia 33%, e na parte de consumer health, né, a gente consegue ver aqui as principais marcas, e também a gente vê aqui aproximadamente, ali, quando a gente divide ali o breakdown dessas duas marcas, 35% ali correspondente a 220 milhões de sell-out, a gente vê aqui da Manticorp Farmasa, e também da Consumer Health, 65% desse valor ali, aproximadamente 220 milhões de reais de sell-out, tá? O que a gente tem para falar de sinergia dessas aquisições? Ou seja, o que de fato pode trazer ganhos para a companhia? A gente está falando de força da Hypera Pharma no ponto de venda e na visitação médica, ou seja, a companhia tem mais argumentos, né, tem mais produtos para oferecer, tanto para o seu cliente final, como o cliente que está intermediando ali a operação. Com reconhecimento do Manticorp entre os médicos, ou seja, essa marca é muito conhecida entre os médicos, que traz um selo também de confiança ainda mais que a companhia possui, oportunidades com novas extensões da linha, ou seja, mais investimentos em PD, mais produtos sendo desenvolvidos com essa marca, ganho de eficiência fiscal após a internalização da produção, ou seja, trazendo a operação para dentro, eles conseguem ter eficiência fiscal, ou seja, ter ganho fiscal com essa operação, e claro, eficiência operacional, né? Ou seja, utilizando os mesmos os ativos da companhia, né? Que eles, de fato, eles podem aumentar a produção gastando menos. Essa é a fórmula que a companhia faz basicamente para aumentar a produção e, consequentemente, não aumentar tanto as despesas, né? Porque eles conseguem integralizar e ter essa eficiência toda operação, que a gente chama de sinergia também operacional, tá? A mesma frase a gente pode utilizar para isso. O que a gente tem de detalhes dessa aquisição das marcas, né? Foi pago ali o tipo de transação, né? Assets Deal, né? Marcas e registros, né? Que eles compraram. Eles pagaram em cash, né? Em dinheiro, no fechamento da operação. A gente está falando de um valor de transação
de quase 1 bi, 990 milhões de reais, um EBITDA de 165 milhões de reais, as sinergias, eles vão conseguir sinergias em 35 milhões de reais, tá? Quando a gente consegue ver aqui alguns múltiplos, né, principalmente valor de transação sobre vendas, está em torno de 4 vezes, valor de transação sobre o EBITDA antes das sinergias em 6 vezes e valor da transação sobre EBITDA depois das sinergias em torno de 5 vezes, tá? Então, esses são os principais múltiplos que a companhia observa em torno aqui de alocação também de capital e, ao mesmo tempo, demais destaques, né, que eles colocam aí como um principal ponto, declaração sobre juros sobre capital próprio de 194,8 milhões, está em torno de 31 centavos por ação, ou, né, um crescimento de 5% comparado ao segundo trimestre. O segundo trimestre é um número muito fraco, né, então a companhia demonstra um crescimento. Eles também tiveram uma nova certificação do Great Place to Work, ou seja, um dos melhores lugares para se trabalhar, que demanda aí uma visão mais de ESG, né, na parte ali dos seus funcionários, né, e também um selo, né, de Women on Board, ou seja, mulheres no board da companhia, né, na liderança, que também é uma parte de ESG, né, uma parte ali de governança, que eles também estão adotando e traz um selo, né, um selo ali, né, global, que a companhia está preocupada com ESG, isso também é uma leitura muito positiva, né, a companhia mudando ali e trazendo diversidade, né? E também relatório anual de 2020, a companhia na parte de ESG, mais na parte de ambiental, né? A companhia também traz ali um relatório anual com novas metas, né? Com compromissos públicos também de realizar impactos bem permanentes, impactos importantes em relação tanto à sociedade quanto em relação ao meio ambiente, tá? Então esses são os principais pontos para falar. E resultados, né, que a gente tem para falar, a gente tem aqui no próximo slide em relação à receita líquida, que aumentou 43,5%, um pouco mais de 1,5 bi. Margem bruta 65,5%, né, caiu 20 basis points. Despesas com marketing cresceu 200 basis points ali, 19,8%. Despesas de vendas, né, também tiveram uma queda de 330 basis points. Despesas gerais administrativas do G&A caiu 100 basis points para 3,9% sobre a receita líquida. E também margem EBITDA de operações continuadas 34,1%. E lucro líquido das operações continuadas 479,4 milhões de reais, também correspondendo a um crescimento de 20,1%. Tá? Então são esses principais pontos aqui para falar. O que a gente tem aqui para comentar um pouquinho sobre o fluxo de caixa, né, da companhia. A gente consegue ver aqui a disponibilidade de caixa, né? Disponibilidade de caixa de 1,6, quase 1,7 bilhão. Fluxo de caixa operacional de 407 milhões. Um CAPEX, né, de investimentos em 117 milhões. Quando a gente pega aqui um fluxo de caixa livre no segundo trimestre de 2021, 445 milhões. E a gente colocando aqui a dívida líquida da companhia. A companhia tem uma alavancagem financeira, né, de 2,3 vezes dívida líquida por EBITDA. Né? A companhia tem um EBITDA guidance, né, ou seja, nesse patamar, uma dívida líquida de 4,5 bi, uma dívida líquida, né, de 4,5 bi de reais e uma dívida bruta de 6,6 bilhões de reais, uma disponibilidade de caixa, tirando ali os fluxos de caixa, financiamento e outros, a companhia chega numa linha total de disponibilidade de 2 bilhões, um pouco mais de 2 bilhões, né, 2,049 bilhões de reais, Débora. Então essa é a conta aqui para a gente chegar um pouquinho mais nos números mais aprofundados do fluxo de caixa e também a companhia passa, né, uma leitura de consolidação, comprando novas marcas e também aumentando, né, principalmente investimentos em P&D e também na parte de marketing para aumentar seu endereçamento no mundo todo, principalmente aqui no Brasil, que são as marcas globais, né, mas aqui no Brasil e consequentemente trazendo maior reconhecimento por parte dos seus stakeholders.